né? E lá em cima é feito um processo de limpeza. Como é que funciona esse processo, seu Zé? Alguns vão perguntar. Esse processo passa por pelo menos umas 4 ou 5 sessões. Primeira sessão é da aceitação. Por que aceitação? Porque geralmente aquele que desencarna, ele demora um certo período de aceitação que ele morreu. Ele não faz mais parte desse plano. Até se desligar da questão de bens materiais também, né? Muita matéria, muito material. Isso. Né? A pessoa, o ser humano, durante a vida dele toda, ele se vicia. Como é que é esses vícios? Não é só o tabagismo, o alcoolismo, mas as coisas materiais. Sim. Os processos carnais, né? Como é que funcionam esses processos carnais? O prazer da carne. Tanto o prazer sexual, de homem e mulher, ou vice-versa, né? Como os prazeres da alimentação, né? Sim. Os prazeres fúteis para nós, que é os veículos, os 4 de borracha, os bens materiais, né? Então tem que se passar por todo um processo para poder entender que daquele momento em diante ele já não pertence mais a esse plano. Sim. Alguns espíritos preferem ficar aqui embaixo, porque não querem se desagarrar, se desprender dessas questões todas. Desses vícios, né? Exatamente, filho. É onde se cria esse processo de espíritos obsessores, Sim. que é o assunto que a gente já falou, Que, né? inclusive, para quem não assistiu, né? Se puder dar uma olhadinha lá para entender um pouquinho mais, a gente teve toda essa aulinha aí com o seu Zé explicando sobre os espíritos obsessores. Então, filha, depois que ele passa por esse processo, que não é nada fácil, convenhamos, é um processo muito difícil, muito árduo, dói tanto para quem vai, quanto para quem fica. Sim. Por que para quem fica? Porque geralmente aquele ser humano que se vai embora, ele escuta muito os choros, os lamentos de quem fica aqui embaixo, né? As reclamações de sentir falta, de saudade, né? Sim. E isso incomoda tanto quem está evoluindo que vocês não fazem ideia. Toda a reza, toda a oração, toda a conclamação que vocês fazem aqui embaixo com relação ao salvamento, a situação em que o espírito se encontra, a matéria que ali está sendo cavocado, 7 parmas, às vezes é mais, né? Que vai lá para baixo da terra, porque é como diz o pai, da terra tu veio, da terra tu volta. Alguns, né? Outros ficam naquelas gavetinhas que eu acho que é mais bonitinho, sabe? Esses processos aí demora muito para quem está lá em cima aceitar que tem que deixar aquela vida para trás. Sim. Assim como aquele que está aqui embaixo aceitar quem se perdeu. O sentimento de perca para vocês vale tanto para vocês quanto para aquele que vai lá para cima ou lá para baixo. Ao contrário do que muitos dizem, que o inferno é aqui mesmo, olha, eu garanto para vocês que tem lugar bem pior. Aqui, nessa metade do plano, que é onde vocês estão agora, não passa de uma situação para vocês conhecer um pouco mais a evolução. E todo o sofrimento que a vocês é causado foi por conta da necessidade que vocês têm de passar por essa situação,
Situação essa que vocês tentaram passar no passado, mas não conseguiram evoluir praticamente nada. Por isso que muitos voltam muitas vezes, né? É isso? Exato, filha. Exato. Nós temos hoje espíritos lá em cima que estão há mais de décadas esperando para descer. Bastante tempo, né, filha? Claro que o tempo de vocês não é o mesmo da gente. É diferente, bem diferente. Lá pode ser que pareça 2 dias, 3 dias. Aqui para vocês pode ser anos. Então vocês têm que entender, quem vai ouvir esse coisinho que a gente está fazendo, esse ilustrativo que a gente está fazendo com relação a essa questão de desencarnação, de reencarnação, que todo o espírito que está lá em cima, ele se encontra em muito bom auxílio. Está em processo de evolução. Mas cabe a vocês também ajudar eles É verdade. a evoluir. Como é que se faz isso, filha? Se desapegando, filha. Não sofrendo por aquele que foi. Porque aquele que foi, ele está em um lugar muito melhor do que vocês imaginam. Na verdade, apesar da gente saber, né, que a gente, ser humano, é movido a emoções, né, Zé? E energias, como a gente diz, e é difícil, realmente, a perda ninguém quer sentir, né, Zé? É verdade. Mas a gente tem que procurar entender que a gente pode estar ajudando o ente que já se foi. Exatamente. Ao invés de chorar, que a gente sabe que não tem como não chorar, sentir a falta da pessoa que a gente gosta, né? Mas rezar, mandar bastante energia positiva, né, seu Zé? Pedir que... Acender uma velhinha de vez em quando, não precisa ser sempre. Não ficar chorando em cima de chapa, nem fotografia. Às vezes até roupa, seu Zé. Roupa, vestimenta traz muita energia. Já conheci pessoas que há anos já perdeu uma pessoa, mas ainda tem naquele espacinho dentro de casa, do mesmo jeitinho que ficou, né, seu Zé? Tá ali dentro do roupeiro as roupas, calçado, perfume que a pessoa usava. Já conheci Isso, pessoas é assim. muito interessante se desapegar dessas questões. Sim. Isso aí traz uma lembrança não só para quem está aqui embaixo, mas para quem está lá em cima também. O que acaba incomodando e acarretando outras situações. De até mesmo o espírito estar em evolução lá em cima, não conseguir evoluir com mais facilidade por causa da dificuldade do entendimento. Sim. A dificuldade de aceitar que deixou um ente querido lá embaixo. Que aquele ente querido também está passando trabalho. Isso faz com o espírito que está lá em cima não consiga evoluir e até mesmo reencarnar, vir de novo. Então vocês têm que ter um entendimento da morte para saber o processo que leva até chegar lá em cima. Todos vocês que estão aqui embaixo, eu costumo dizer que vocês estão em processo de evolução. E por quê? Porque se vocês não conseguirem evoluir o patamar que a vocês foi dado, vocês vão acabar voltando. Então, por isso que a gente trata esse assunto com muita serieza, com muito conhecimento e palavras sérias, colocando tudo no seu devido lugar. Com muito respeito àqueles que foram e àqueles que estão aqui embaixo. Vocês têm que entender que um espírito, para poder entrar em comunicação com vocês, ele tem que estar numa evolução muito alta. Num grau de aceitação ao qual ele consiga passar para vocês a paz e a tranquilidade que vocês precisam para dar continuação na vida de vocês. Então não espere de um espírito chegar até vocês e de repente dar uma resposta do que vocês querem. O espírito, ele tem um entendimento que ele tem que trazer paz, trazer conforto para quem fica, dando boas palavras e dizendo que está bem,
que está num lugar bom, bem auxiliado pelos parentes. É assim que tem que ser. E isso tudo com a liberação do Pai Oxalá também, né? Sempre com a liberação do nosso Pai. Porque nenhum espírito vai vir assim, hoje eu vou lá visitar o meu ente querido, né? É tudo feito uma análise primeiro, que nem o senhor falou, quando o espírito alcançar um patamar de entendimento, de evolução, né, seu Zé? Aí sim o Pai Oxalá vai fazer essa liberação aí para que ele possa, né, seu Zé, vir estar dando alguma palavra de conforto aos familiares. Como é que é feito isso? Através dos médiuns. Por isso que toda religião, seja ela de Umbanda, seja ela Candomblé, seja ela espírita, ou até mesmo a católica, se tem um contato direto com as matérias, ou seja, precisa de alguém para poder passar a devida palavra naquele momento. Mas para isso, filha, o espírito tem que estar evoluído. Para estar evoluído, vocês também têm que ajudar. É verdade. Como é que vocês ajudam? Acendendo uma velhinha, pedindo para o nosso Pai Oxalá, ou para Jesus, ou para Deus. Todos eles vão ajudar igual, porque são todos o mesmo, né? Evoluir aquele que se foi. Ajudar muito, que achar um lugar perfeito para ele. Sim. Porque no momento que vocês fazerem o entendimento de fazer esses procedimentos, vocês podem ter certeza que toda a energia, toda a luz que vocês estão inalando daqui para cima está chegando até eles. É verdade. Sempre pedindo, né, que essa pessoa consiga evoluir, né, com o tempo, né, seu Zé? Consiga se desapegar dos bens materiais aqui de baixo, os vícios, né? Principalmente os vícios. Que a gente sabe que é difícil depois que o ser humano se apega a determinadas situações, coisas, né, seu Zé? É complicado fazer esse conhecimento mesmo, né? De se desligar dos vícios. Não é nada fácil, filha. Depois, vai para um segundo passo. Qual é esse segundo passo? Curar as feridas. Essa é uma das partes piores para quem está lá em cima. E aí vocês podem perguntar, seu Zé, quais são essas feridas?